Mais um dia de leitura bíblica e hoje leremos Êxodo capítulos 39 e 40, o Salmo 45 e Lucas capítulo 9, amém? Então, antes de iniciarmos, faz sua oração, fala com o Senhor, pede discernimento da palavra para que você possa compreender, amém? Fizeram também as vestes do ministério para ministrar no santuário, de azul e de púrpura e de carmesim. Também fizeram as vestes santas para Arão, como o Senhor ordenara a Moisés. Assim se fez o efode de ouro, de azul e de púrpura e de carmesim e de linho fino torcido, e estenderam as lâminas de ouro e as cortinas em fios para tecê-los entre o azul e entre a púrpura e entre o carmesim e entre o linho fino com o trabalho esmerado. Fizeram ombreiras que se ajuntavam e uniam-se em suas duas pontas, e o cinto de obra esmerada do efode, que estava sobre ele, formava com ele uma só peça e era de obra semelhante, de ouro, de azul e de púrpura e de carmesim e de um linho fino torcido, como o Senhor ordenara a Moisés. Também prepararam as pedras de ônix, engastadas em ouro, lavradas com gravuras de um selo, com os nomes dos filhos de Israel, e as pôs sobre as ombreiras do efode, por pedras de memória para os filhos de Israel, como o Senhor ordenara a Moisés. Fez-se também o peitoral de obra de artífice, como a obra do efode, de ouro, de azul e de púrpura e de carmesim e de linho fino torcido. Quadrado era, duplo fizeram o peitoral, o seu comprimento era de 1 palmo e a sua largura de 1 palmo dobrado. E engastaram nele 4 ordens de pedras, uma ordem de um sárdio, de um topázio e de um carbúnculo. Esta era a primeira ordem. E a segunda ordem de uma esmeralda, de uma safira e de um diamante. E a terceira ordem de um jacinto, de uma ágata e de uma ametista. E a quarta ordem de um berilo, de um ônix e de um jaspe, engastada em engastes de ouro. Estas pedras, pois, eram segundo os nomes dos filhos de Israel, 12 segundo os seus nomes, como gravuras de selo, cada uma com o seu nome, segundo as 12 tribos. Também fizeram para o peitoral cadeiazinhas de igual medida, obra de ouro puro trançado. E fizeram 2 engastes de ouro e 2 argolas de ouro, e puseram as 2 argolas nas 2 extremidades do peitoral. E puseram as 2 cadeiazinhas de trança de ouro nas 2 argolas, nas 2 extremidades do peitoral, e as outras 2 pontas das 2 cadeiazinhas de trança puseram nos 2 engastes e a puseram sobre as ombreiras do efode na frente dele. Fizeram também 2 argolas de ouro, que puseram nas 2 extremidades do peitoral, na sua borda que estava junto ao efode por dentro. Fizeram mais 2 argolas de ouro que puseram nas 2 ombreiras do efode, abaixo, na frente dele, perto da sua juntura, sobre o cinto de obra esmerada do efode. E ligaram o peitoral com as suas argolas, as argolas do efode, como um cordão de azul, para que estivesse sobre o cinto de obra esmerada do efode, e o peitoral não se separasse do efode, como o Senhor ordenara a Moisés. E fez-se o manto do efode de obra tecida, todo de azul, e a abertura do manto estava no meio dele, como abertura de cota de malha. Esta abertura tinha uma borda em volta, para que se não rompesse. E nas bordas do manto fizeram romãs de azul, e de púrpura, e de carmesim, e de fio torcido. Fizeram também as campainhas de ouro puro, pondo as campainhas no meio das romãs nas bordas do manto, ao redor, entre as romãs. Uma campainha e uma romã, outra campainha e outra romã, nas bordas do manto ao redor.
para ministrar como o Senhor ordenara a Moisés. Fizeram também as túnicas de linho fino, de obra tecida, para Arão e para seus filhos, e a mitra de linho fino, e o ornato das tiaras de linho fino, e os calções de linho fino torcido, e o cinto de linho fino torcido, e de azul e de púrpura e de carmesim, obras de bordador, como o Senhor ordenara a Moisés. Fizeram também de ouro puro a lâmina da coroa da santidade, e nela escreveram o escrito como de gravura de selo, santidade ao Senhor. E ataram-na com um cordão de azul para prendê-la à parte superior da mitra, como o Senhor ordenara a Moisés. Assim se acabou toda a obra do tabernáculo da tenda da congregação, e os filhos de Israel fizeram conforme a tudo o que o Senhor ordenara a Moisés. Assim o fizeram. Depois trouxeram a Moisés o tabernáculo, a tenda e todos os seus pertences, os seus colchetes, as suas tábuas, os seus varais, e as suas colunas e as suas bases, e a cobertura de peles de carneiro tintas de vermelho, e a cobertura de peles de texugos, e o véu de cobertura, a arca do testemunho e os seus varais e o propiciatório, a mesa com todos os seus pertences e os pães da propiciação, o candelabro puro com suas lâmpadas, as lâmpadas em ordem e todos os seus pertences, e o azeite para a luminária. Também o altar de ouro e o azeite da unção, e o incenso aromático, e a cortina da porta da tenda, o altar de cobre e o seu crivo de cobre, os seus varais e todos os seus pertences, a pia e a sua base, as cortinas do pátio, as suas colunas e as suas bases, e a cortina da porta do pátio, as suas cordas e os seus pregos, e todos os utensílios do serviço do tabernáculo, para a tenda da congregação. As vestes do ministério para ministrar no santuário, as santas vestes de Arão, o sacerdote, e as vestes dos seus filhos, para administrarem o sacerdócio. Conforme a tudo o que o Senhor ordenara a Moisés, assim fizeram os filhos de Israel toda a obra. Viu, pois, Moisés toda a obra, e eis que tinham feito, como o Senhor ordenara, assim a fizeram. Então Moisés os abençoou. Falou mais o Senhor a Moisés, dizendo: no primeiro mês, no primeiro dia do mês, levantarás o tabernáculo da tenda da congregação, e porás nele a arca do testemunho, e cobrirás a arca com um véu. Depois colocarás nele a mesa, e porás em ordem o que se deve pôr, em ordem nela. Também colocarás nele o candelabro, e acenderás as suas lâmpadas, e porás o altar de ouro para o incenso diante da arca do testemunho. Então pendurarás a cortina da porta do tabernáculo. Porás também o altar do holocausto diante da porta do tabernáculo da tenda da congregação. E porás a pia entre a tenda da congregação e o altar, e nela porás água. Depois porás o pátio ao redor, e pendurarás a cortina à porta do pátio. Então tomarás o azeite da unção, e ungirás o tabernáculo, e tudo o que há nele, e o santificarás com todos os seus pertences, e será santo. Ungirás também o altar do holocausto, e todos os seus utensílios, e santificarás o altar, e o altar será santíssimo. Então ungirás a pia e a sua base, e a santificarás. Farás também chegar a Arão e a seus filhos à porta da tenda da congregação, e os lavarás com água, e vestirás a Arão as vestes santas, e o ungirás, e o santificarás, para que me administre o sacerdócio. Também farás chegar a seus filhos, e lhes vestirás as túnicas, e os ungirás como ungistes a seu pai, para que me administrem o sacerdócio, e a sua unção lhe será por sacerdócio perpétuo nas suas gerações. E Moisés fez conforme a tudo o que o Senhor lhe ordenou, assim o fez. Assim, no primeiro mês, no ano segundo, ao primeiro dia do mês, foi levantado o tabernáculo. Moisés levantou o tabernáculo e pôs as suas bases, e armou as suas tábuas, e colocou nele os seus varais, e levantou as suas colunas. E estendeu a tenda sobre o tabernáculo, e pôs a cobertura da tenda sobre ela, em cima, como o Senhor ordenara a Moisés. Tomou o testemunho e pô-lo na arca, e colocou os varais na arca, e pôs o propiciatório em cima da arca. Introduziu a arca no tabernáculo, e pendurou o véu da cobertura, e cobriu a arca do testemunho, como o Senhor ordenara a Moisés.
Pôs também a mesa da tenda da congregação ao lado do tabernáculo, para o norte, fora do véu. E sobre ela pôs em ordem o pão perante o Senhor, como o Senhor ordenara a Moisés. Pôs também na tenda da congregação um candelabro na frente da mesa, ao lado do tabernáculo para o sul. E acendeu as lâmpadas perante o Senhor, como o Senhor ordenara a Moisés. E pôs o altar de ouro na tenda da congregação, diante do véu, e acendeu sobre ele um incenso de especiarias aromáticas, como o Senhor ordenara a Moisés. Pendurou também a cortina da porta do tabernáculo, e pôs o altar do holocausto à porta do tabernáculo na tenda da congregação, e sobre ele ofereceu holocausto e oferta de alimentos, como o Senhor ordenara a Moisés. Pôs também a pia entre a tenda da congregação e o altar, e nela pôs a água para lavar. E Moisés e Arão e seus filhos nelas lavaram as suas mãos e os seus pés, quando entravam na tenda da congregação, e quando chegavam no altar, lavavam-se, como o Senhor ordenara a Moisés. Levantou também o pátio ao redor do tabernáculo e do altar, e pendurou a cortina da porta no pátio. Assim Moisés acabou a obra. Então a nuvem cobriu a tenda da congregação, e a glória do Senhor encheu o tabernáculo, de maneira que Moisés não podia entrar na tenda da congregação, porquanto a nuvem permanecia sobre ela, e a glória do Senhor enchia o tabernáculo. Quando, pois, a nuvem se levantava de sobre o tabernáculo, então os filhos de Israel caminhavam em todas as suas jornadas. Se a nuvem, porém, não se levantava, não caminhavam, até o dia em que ela se levantasse. Porquanto a nuvem do Senhor estava de dia sobre o tabernáculo, e o fogo estava de noite sobre ele, perante os olhos de toda a casa de Israel, em todas as suas jornadas. Amém. Glória a Deus. Agora leremos o Salmo 45. Amém? O meu coração ferve com palavras boas. Falo do que tenho feito no tocante ao rei. A minha língua é a pena de um destro escritor. Tu és mais formoso do que os filhos dos homens. A graça se derramou em teus lábios. Por isso Deus te abençoou para sempre. Cinge a tua espada à coxa, ó valente, com a tua glória e a tua majestade. E neste teu esplendor, cavalga prosperamente, por causa da verdade, da mansidão e da justiça, e a tua destra te ensinará coisas terríveis. As tuas flechas são agudas no coração dos inimigos do rei, e por elas os povos caíram debaixo de ti. O teu trono, ó Deus, é eterno e perpétuo. O cetro do teu reino é um cetro de equidade. Tu amas a justiça e odeias a impiedade. Por isso, Deus, o teu Deus, te ungiu com óleo de alegria mais do que a teus companheiros. Todas as tuas vestes cheiram a mirra e a aloés e cássia, desde os palácios de marfim, de onde te alegram. As filhas dos reis estavam entre as tuas ilustres mulheres. À tua direita estava a rainha ornada de finíssimo ouro de Ofir. Ouve, filha, e olha, e inclina os teus ouvidos. Esquece-te do teu povo e da casa do teu pai. Então o rei se afeiçoará da tua formosura, pois ele é o teu Senhor. Adora-o. E a filha de Tiro estará ali com presentes. Os ricos do povo suplicarão o teu favor. A filha do rei é toda ilustre lá dentro. O seu vestido é entretecido de ouro. Leva-lo-ão ao rei com vestidos bordados. As virgens que a acompanham a trarão a ti. Com alegria e regozijo as trarão. Elas entrarão no palácio do rei. Em lugar dos teus pais estarão teus filhos. Deles farás príncipes sobre toda a terra. Farei lembrado o teu nome de geração em geração. Por isso os povos te louvarão eternamente. Amém. Agora leremos Lucas, capítulo 9. Amém? E convocando os seus 12 discípulos, deu-lhes autoridade e poder sobre todos os demônios, para curarem enfermidades, e enviou-os a pregar o reino de Deus e a curar os enfermos. E disse-lhes: nada leveis convosco para o caminho, nem cajados, nem alforge, nem pão, nem dinheiro, nem qualquer de vós tenha 2 túnicas, e em qualquer casa em que entrardes, ficai ali, e lá saireis. E se
em qualquer cidade vos não receberem, saindo vós dali, sacudi o pó dos vossos pés, em testemunho contra eles. E saindo eles, percorreram todas as aldeias, anunciando o evangelho e fazendo curas por toda a parte. E o tetrarca Herodes ouviu todas as coisas que por ele foram feitas, e estava em dúvida, porque diziam alguns que João ressuscitara dentre os mortos, e outros que Elias tinha aparecido, e outros que um profeta dos antigos havia ressuscitado. E disse Herodes: João, eu degolei. Quem é, pois, este de quem ouço dizer tais coisas? E procurava vê-lo. E regressando os apóstolos, contaram-lhe tudo o que tinham feito, e, tomando-os consigo, retirou-se, em particular, para um lugar deserto de uma cidade chamada Betsaida. E saindo a multidão, o seguiu, e ele os recebeu e falava-lhes do reino de Deus, e sarava os que necessitavam de cura. E já o dia começava a declinar. Então, chegando-se a ele os 12, disseram-lhe: Despede a multidão, para que, indo a lugares e aldeias em redor, se agasalhem e achem o que comer, porque aqui estamos em lugar deserto. Mas ele lhes disse: Dai-lhes vós de comer. E eles disseram: Não temos senão 5 pães e 2 peixes, salvo se nós próprios fomos comprar comida para todo este povo. Porquanto estavam ali quase 5.000 homens. Disse então aos seus discípulos: Fazei-os assentar, em ranchos de 50 e 50. E assim o fizeram, fazendo-os assentar a todos. E tomando os 5 pães e os 2 peixes, e olhando para o céu, abençoou-os, e partiu-os, e deu-os aos seus discípulos para os porem diante da multidão. E comeram todos, e saciaram-se, e levantaram do que lhes sobejou 12 cestos de pedaços. E aconteceu que, estando ele só, orando, estavam com ele os discípulos, e perguntou-lhes, dizendo: Quem diz a multidão que eu sou? E respondendo eles disseram: João Batista, e outros, Elias, e outros, que um dos antigos profetas ressuscitou. E disse-lhes: E vós, quem dizeis que eu sou? E respondendo Pedro disse: O Cristo de Deus. E, admoestando-os, mandou que a ninguém referissem isso, dizendo: É necessário que o Filho do Homem padeça muitas coisas, e seja rejeitado dos anciãos e pelos principais sacerdotes e dos escribas, e seja morto, e ressuscite ao 3º dia. E dizia a todos: Se alguém quer vir após mim, negue-se a si mesmo, e tome cada dia sua cruz e siga-me. Porque qualquer que quiser salvar a sua vida, perdê-la-á, mas qualquer que, por amor de mim, perder a sua vida, a salvará. Porque que aproveita o homem granjear o mundo todo, perdendo-se ou prejudicando-se a si mesmo? Porque qualquer que de mim e das minhas palavras se envergonhar, dele se envergonhará o Filho do Homem quando vier na sua glória e na do Pai e dos santos anjos. E em verdade vos digo que dos que aqui estão, alguns há de que não proverão a morte até que vejam o reino de Deus. E aconteceu que, quase 8 dias depois dessas palavras, tomou consigo a Pedro, a João e a Tiago e subiu ao monte a orar. E estando ele orando, transfigurou-se a aparência do seu rosto, e a sua roupa ficou branca e muito resplandecente. E eis que estavam falando com ele 2 homens, que eram Moisés e Elias, os quais apareceram com glória, e falavam da sua morte, a qual havia de cumprir-se em Jerusalém. E Pedro e os que estavam com ele estavam carregados de sono, e quando despertaram, viram a sua glória e aqueles 2 homens que estavam com ele. E aconteceu que, quando aqueles se apartaram dele, disse Pedro a Jesus: Mestre, bom é que nos estejamos aqui e façamos 3 tendas, uma para ti, uma para Moisés e outra para Elias, não sabendo o que dizia. E dizendo ele isto, veio uma nuvem que os cobriu com a sua sombra, e entrando eles na nuvem, temeram. E saiu da nuvem uma voz que dizia: Este é o meu amado filho, a ele ouvi. E tendo soado aquela voz, Jesus foi achado só, e eles calaram-se, e por aqueles dias não contaram a ninguém nada do que tinham visto. E aconteceu, no dia seguinte, que descendo eles do monte, lhes saiu ao encontro uma grande multidão. E eis que um homem da multidão clamou, dizendo: Mestre, peço-te que olhes para o meu filho, porque é o único que eu tenho.
Eis que um espírito o toma e de repente clama, e o despedaça até espumar, e só o larga depois de o ter quebrantado. E roguei aos teus discípulos que o expulsassem, e não puderam. E Jesus, respondendo, disse: Ó geração incrédula e perversa, até quando estarei ainda convosco e vos sofrerei? Trazei-me aqui o teu filho. E quando ainda vinha chegando, o demônio o derrubou e convulsionou. Porém, Jesus repreendeu o espírito imundo e curou o menino e o entregou ao seu pai. E todos pasmavam da majestade de Deus e maravilhavam-se todos de todas as coisas que Jesus fazia. Disse aos seus discípulos: Ponde vós estas palavras em vossos ouvidos, porque o Filho do Homem será entregue nas mãos dos homens. Mas eles não entendiam esta palavra, que lhes era encoberta, para que a não compreendessem, e temiam interrogá-lo acerca desta palavra. E suscitou-se entre eles uma discussão sobre qual seria o maior. Mas Jesus, vendo o pensamento de seus corações, tomou um menino, pô-lo junto a si, e disse-lhes: Qualquer que receber este menino em meu nome, recebe-me a mim, e qualquer que me receber a mim, recebe o que me enviou, porque aquele que entre vós todos for o menor, esse mesmo será grande. E respondendo João disse: Mestre, vimos um que em teu nome expulsava os demônios, e lhe o proibamos, porque não te segue conosco. E Jesus lhe disse: Não proibais, porque quem não é contra nós é por nós. E aconteceu que, completando-se os dias para a sua assunção, manifestou o firme propósito de ir a Jerusalém, e mandou mensageiros adiante de si, e, indo eles, entraram numa aldeia de samaritanos, para lhe prepararem pousada. Mas não o receberam, porque o seu aspecto era como de quem ia a Jerusalém. E os seus discípulos, Tiago e João, vendo isto, disseram: Senhor, queres que digamos que desça fogo do céu e os consuma, como Elias também fez? Voltando-se, porém, repreendeu-os e disse: Vós não sabeis de que espírito sois, porque o Filho do Homem não veio para destruir as almas dos homens, mas para salvá-las. E foram para outra aldeia. E aconteceu que, indo eles pelo caminho, lhe disse um: Senhor, seguir-te-ei para onde quer que fores. E disse-lhe Jesus: As raposas têm covis, e as aves do céu ninhos, mas o Filho do Homem não tem onde reclinar a cabeça. E disse a outro: Segue-me. Mas ele respondeu: Senhor, deixa que primeiro eu vá a enterrar meu pai. Mas Jesus lhe observou: Deixa aos mortos enterrar os seus mortos, porém, tu vai a anunciar o reino de Deus. Disse também outro: Senhor, eu te seguirei, mas deixa-me despedir primeiro dos que estão em minha casa. E Jesus lhe disse: Ninguém que lança a mão do arado e olha para trás é apto para o reino de Deus. Amém. Glória a Deus.